O Mártir, Gabriele D'Annunzio. Tradução de autor anônimo do SEC. 19. Ao cair da tarde, o Lugre Trinitá, com carga de trigo, levantou âncora com destino à Dalmácia. O navio desceu o rio tranquilo por entre as barcas de Ortona, ancoradas em fileira, enquanto as luzes se acendiam em terra e os marinheiros cantavam de volta ao porto. Depois de ter atravessado lentamente a estreita embocadura, o Lugre alcançou o Adriático. O tempo era bonançoso. Num céu de outubro, a lua cheia, quase à flor da água, era como lâmpada suspensa lançando uma claridade doce e rósea. Para trás, as montanhas e as colinas tomavam atitudes de mulheres deitadas. Voos de gaivotas passavam silenciosos no alto e desapareciam. Primeiramente, os 6 marinheiros e o grumete manobraram de maneira a apanhar o vento de feição. Depois, logo que a brisa enfunou as velas tintas de vermelho e ornadas de figuras toscas, os 6 homens sentaram-se e começaram a fumar tranquilamente. O grumete, a cavalo na proa, pôs-se a cantar uma cantiga da sua terra. Talamonte, o mais velho, esguichando a saliva por entre os dentes e metendo novamente o cachimbo na boca, disse: "Este bom tempo não dura muito." A esta profecia, todos olharam ao largo, sem dizer palavra. Eram marinheiros robustos e aguerridos nos trabalhos do mar. Muitas vezes tinham navegado para as ilhas Dálmatas e para Zara, Trieste e Spálatro. Conheciam bem o caminho. Mais de um tinha saudades das frutas das ilhas e daquele bom vinho de Dignano, que tem o sabor de rosas. O mestre do Lugre era Ferrante La Selve. Os 2 irmãos Talamonte, Ciru, Massacese e Gialuca, todos naturais de Pescara, compunham a tripulação. O grumete chamava-se Nazareno. Como era lua cheia, os homens demoraram-se no tombadilho. O mar estava semeado de barcos de pesca. A cada instante algum deles passava junto ao Lugre e os tripulantes trocavam algumas palavras com familiaridade. A pesca parecia correr bem. Passados os barcos, Ferrante e Talamonte desceram à câmara para descansar. Massacese e Gialuca, acabados os cachimbos, fizeram o mesmo. Ciru ficou de quarto na ponte. Antes de descer, Gialuca pôs um dedo no pescoço e disse para o companheiro: "Olha, vê lá o que eu tenho aqui." Massacese respondeu: "Isso não é nada. Não faças caso." Era um pontinho vermelho parecido com uma mordedura de inseto. E no meio havia uma borbulha pequena. Gialuca acrescentou: "Está doendo." De noite, o vento mudou de rumo e a vaga começou a engrossar. O Lugre pôs-se a dançar sobre as ondas, que o arrastavam para leste, fugindo ao rumo náutico. Durante a manobra, Gialuca dava pequenos gritos de vez em quando, porque cada movimento rápido da cabeça causava-lhe dor viva. Ferrante La Selve perguntou: "Que tu tens?" Gialuca, à luz da madrugada, mostrou onde lhe doía. A nódoa vermelha alastrara-se e no centro percebia-se a ponta de um tumor pequeno. Depois do exame, Ferrante disse também: "Isso não é nada, não faças caso disso." Gialuca pegou um lenço e embrulhou o pescoço. Depois, pôs-se a fumar. O Lugre, açoitado pelas vagas e arrastado pelo vento contrário, derivava para leste. O ruído do mar cobria as vozes. De tempos a tempos, uma onda vinha quebrar-se no convés, rugindo surdamente. À tarde, a borrasca declinou, e a lua emergiu da água como uma cúpula de fogo. Mas o vento tinha caído, e na calmaria, o Lugre ficou quase estacionário, com as velas distendidas. Por vezes, soprava uma brisa passageira. Gialuca gemia da dor. Os companheiros, não tendo mais nada que fazer, pensaram em ocupar-se do doente. Cada um indicava remédio diverso. Ciru, como mais antigo, tomou iniciativa e propôs um emplastro de mel e farinha. Tinha vagos conhecimentos de curandeiro, porque, em terra, a sua mulher exercia simultaneamente a medicina e as artes mágicas, e tratava de doenças com drogas e feitiços. Mas não havia nem farinha nem mel, e certamente a bolacha de bordo não seria eficaz. Então, Ciru tomou uma cebola e uma mancheia de trigo. Pisou o trigo,
cortou em pedaços a cebola e compôs o emplastro. Ao contato desta mistura, Gianluca sentiu que as dores aumentavam. Um quarto de hora depois, arrancou a ligadura e deitou tudo ao mar, cheio de impaciência e irritação. Para vencer a dor, subiu a ponte e durante muito tempo foi à roda do leme. O vento levantara-se. As velas palpitavam alegres. Na claridade da noite, distinguia-se no horizonte uma ilhota, certamente pelagosa, que parecia uma nuvem pousada sobre as águas. De manhã, Ciru, que tomara a peito a doença de Gianluca, quis examinar o tumor. A inchação tinha aumentado e ocupava grande parte do pescoço, tomando nova forma e cor mais escura que, do ponto central, tendia para o violeta. "Ai, o que é isto?" exclamou ele perplexo, com um tom de voz que fez estremecer o doente. E chamou Ferrante, os 2 Talamonte, todos os companheiros. Várias foram as opiniões. Ferrante imaginou um mal terrível que talvez sufocasse o infeliz. Gianluca, com os olhos arregalados, um pouco pálido, ouvia com atenção os prognósticos. O céu cobria-se de nevoeiro. O mar assumira um aspecto sinistro e bandos de gaivotas forcejavam por alcançar a costa, adejando velozes, soltando gritos. Tudo isto penetrou a alma do desgraçado de um terror vago. Finalmente, o jovem Talamonte disse, sentencioso: "É uma pústula maligna." Os outros se apavoraram. É possível." Efetivamente, no dia que se seguiu, serosidades sanguinolentas levantaram a película do tumor, que rebentou, e toda a região doente tomou o aspecto de um ninho de vespas, donde o pus corria abundante. A inflamação e a supuração iam se aprofundando, alastrando-se com rapidez. Gianluca, aterrado, invocou São Roque, advogado das feridas. Prometeu 10 libras, 20 libras de cera. Ajoelhado no meio do tombadilho, o pobre marinheiro erguia os braços ao céu, fazendo suas promessas com gesto trágico, nomeando o pai, a mãe, a mulher, os filhos. Em torno, os companheiros, a cada invocação, benziam-se com modo grave. Ferrante La Selve, que sentia aproximar-se um tufão, lançou um grito de comando em voz rude no tumulto do mar. O Lugre inclinou-se para um lado. Massacese, os Tamamonte e Ciru precipitaram-se para a manobra. Nazareno subiu a um mastro. Num instante, foram colhidas as velas, ficando somente 2 cutelos. E o Lugre, quase em árvore seca, principiou uma corrida louca sobre as vagas. "São Roque me valha! São Roque me valha!" gritava Gianluca com crescente fervor, comovido também por toda aquela algazarra, curvado sobre o joelho e sobre as mãos para resistir ao balanço. Por instantes, uma vaga mais forte vinha quebrar-se de encontro à proa, e a água varria o convés em todo o comprimento. "Vai lá para baixo!" gritou-lhe Ferrante. Gianluca desceu à câmara. Sentia um calor, uma ardência terrível em toda a pele. E o medo da doença oprimia-lhe o peito. Sob o convés, com a luz mais fraca, as coisas tomavam aspectos singulares. Ouviam-se as pancadas surdas das ondas contra o costado do navio e o estalar de todo o cavername. Meia hora depois, Gianluca subiu ao tombadilho, tão abatido como se saísse da tumba. Gostava mais de estar ao ar livre, expondo-se ao nevoeiro, ver os homens, respirar o vento. Ferrante, surpreendido pela sua palidez, perguntou-lhe: "Mas o que tu tens?" Os outros marinheiros, sem abandonarem os postos, puseram-se a discutir remédios, em voz alta, quase gritando, para dominar o estrépito temporal. E animavam-se, cada um preconizando um método diferente. Doutores não teriam discursado com tanta afoiteza. A polêmica fazia-os esquecer o perigo. 2 anos antes, Massacese tinha assistido a uma operação feita por um verdadeiro médico num caso análogo, na ilharga de Giovanni Margadona. O médico havia lancetado a pústula. Depois, esfregara-a com pedacinhos de madeira untados de um líquido fumegante. E, finalmente, com uma espécie de colher, tirara a carne queimada, que apresentava a aparência de café molhado. Margadona escapara com vida.
Massacese ia se exaltando e repetia com uma insensibilidade de cirurgião: "Precisamos cortar isso! Precisamos cortar isso!" E com a mão na direção do doente, fazia gesto de quem corta. Ciru era da opinião de Massacese. Os dois Talamonte acabaram por concordar também. Só Ferrante Lasselve abanava a cabeça. Finalmente Ciru apresentou a proposta a Gianluca. Mas Gianluca não queria consentir. E Ciru, fora de si, com um arranque brutal que não pôde dominar, exclamou: "Ah, não queres? Pois então morre aí." Gianluca empalideceu mais e olhou para o companheiro com os olhos pasmados de terror. Caía a noite. Por causa da escuridão, dir-se-ia que o mar bramia com mais fúria. As vagas, passando na luz projetada pelo farol da proa, chispavam clarões. A terra estava longe. Para resistirem aos embates do mar, os marinheiros agarravam-se às cordas. Ferrante estava ao leme, e de tempos em tempos a sua voz bradava no meio da tempestade: "Vai para baixo, Gianluca!" Mas uma estranha repugnância pela escuridão impedia Gianluca de descer, agoniado que estava. Também ele se agarrava às cordas, com os dentes rilhados de terror. A cada vez que uma massa de água chegava, os marinheiros abaixavam a cabeça e soltavam um grito, todos juntos, como fazem os operários quando no trabalho combinam um esforço comum. A lua, saindo dentre as nuvens, diminuiu o horror. Mas o mar continuou bravio toda a noite. De manhã, Gianluca, fora de si, disse aos companheiros: "Cortem-me esta pústula." Primeiro, os marinheiros combinaram gravemente, numa espécie de conselho deliberativo. Depois, examinaram o tumor, agora da grossura de um punho fechado. As crostas que dantes lhe davam o aspecto de um ninho de vespas ou de um crivo, agora formavam apenas uma única úlcera. Massacese disse: "Vamos lá, haja coragem." Era a ele que tocava a parte de cirurgião. Experimentou na unha o gume das facas e acabou por escolher a do Talamonte mais velho, porque estava recém-afiada. Repetiu: "Vamos lá, haja coragem." O doente agora parecia profundamente entorpecido, assombrado, olhos fitos na faca, boca entreaberta, mãos caídas ao longo do corpo, como idiota. Ciru fê-lo sentar, tirou-lhe a ligadura e com os beiços fez instintivamente o ruído que indica o nojo. Todos se inclinavam para a ferida, silenciosos, atentos. Massacese disse: "Por aqui e por ali." E indicava com a ponta da faca a maneira por que era necessário cortar. Então, de repente, Gianluca desatou a chorar. Todo o corpo lhe tremia, sacudido de soluços. "Coragem, coragem!" repetiam os marinheiros, segurando-o pelos braços. Massacese cortava devagar, mas com mão certeira, tendo a ponta da língua fora da boca, como costumava sempre que queria fazer qualquer coisa difícil com atenção. Mas o navio tinha um balanço terrível, e a incisão fazia-se de modo irregular. A faca ora cortava de menos, ora de mais. Uma onda mais forte fez enterrar o ferro na carne sã. Gianluca gritou pela segunda vez e debateu-se todo cheio de sangue, como um animal na mão dos carniceiros. Já não queria prosseguir naquilo. "Não, não, não!" urrava. "Não te mexas! Não te mexas!" gritava Massacese por trás dele, teimando agora em continuar o seu trabalho, com medo de que a incisão interrompida não fosse agravar ainda mais o perigo. O mar, sempre bravo, bramia em torno do navio, sem descanso. Nuvens em forma de trombas marinhas subiam do extremo horizonte e invadiam o céu, de onde as aves tinham desertado. No meio do estrépito, na luz duvidosa da manhã, uma excitação estranha apoderava-se daqueles homens. Na luta para segurar o ferido, sentiam-se involuntariamente tomados de cólera. "Não te mexas!" Massacese deu ainda 4 ou 5 golpes. Sangue misturado com matéria esbranquiçada escorria das feridas. Estavam todos manchados, a não ser Nazareno que, tremendo, se conservava na proa, no espanto daquele espetáculo atroz. Ferrante Lasselve viu que o navio estava em perigo e gritou uma ordem de comando: "Larga as escotas! Vira de bordo!" Os dois Talamonte,
Massacese e Ciru executaram as manobras. O lugre chegou-se ao caminho balouçando de popa à proa. Longas estrias luminosas, rompendo dentre as nuvens, caíam do sol sobre as águas e mudavam segundo as vicissitudes do céu. Ferrante ficou ao leme. Os outros voltaram para junto de Dialuca. Era preciso limpar as incisões, queimar a carne, por fios. Agora, o operado estava em prostração profunda. Parecia não entender coisa alguma. Olhava para os companheiros com olhos sem luz, envidraçados, semelhantes aos dos animais que vão à degola. De tempos a tempos repetia, como se falasse consigo mesmo: "Estou morto! Estou morto!" Ciru, com um bocado de estopa grossa, procurava limpar a ferida. Mas tinha uma mão pesada e a irritava. Para seguir até as últimas, o cirurgião de Margadona, Massacese, aguçava atentamente os bastonetes de pinho. Os dois Talamonte tratavam do alcatrão, pois com esta substância tinham decidido cauterizar a ferida. Mas não havia meio de acender o fogo no convés, inundado pela água a cada instante. Os dois Talamonte desceram à câmara. Massacese gritou a Ciru: "Lava com água salgada!" Ciru seguiu o conselho. Dialuca sujeitava-se a tudo, soltando gemidos constantes, tiritando. O pescoço tornara-se enorme, muito vermelho, quase roxo em alguns locais. Em torno dos cortes já despontavam nódoas escuras. O doente respirava e engolia com dificuldade. A sede atormentava-o. "Encomenda-te a São Roque", disse Massacese, que acabara de aguçar as varinhas e estava à espera do alcatrão. O lugre, empurrado pelo vento, desviava-se agora para o norte, para as bandas de Sobenico, e perdia a ilha de vista. Mas, apesar de haver vagalhão, o temporal parecia perto de acabar. O sol brilhava em pleno céu, entre nuvens cor de ferrugem. Os dois Talamonte trouxeram um vaso cheio de alcatrão fumegante. Então, para renovar a sua promessa a São Roque, Dialuca pôs-se de joelhos. Benzeram-se todos. "Ó Senhor São Roque, sede meu salvador. Prometo-vos uma lâmpada de prata, azeite para todo o ano e 30 libras de círios. Ó meu rico santo, sede meu salvador, porque tenho mulher e filhos. Piedade e misericórdia. Senhor São Roque, valei-me." Dialuca estava de mãos postas e falava com uma voz que não parecia a sua. Depois sentou-se e disse simplesmente a Massacese: "Vamos, anda lá." Massacese enrolou pedaços de estopa em volta dos bastonetes de pinho, mergulhou-os um a um no alcatrão fervente e sucessivamente esfregou a ferida com cada um deles. Dialuca não soltou um gemido. Os outros estremeciam à vista deste suplício. Do seu posto, Ferrante Lacelvo disse, sacudindo a cabeça: "Vocês deram cabo dele." Desceram Dialuca à câmara, meio morto, e o colocaram num beliche. Nazareno ficou junto a ele de enfermeiro. Ouvia-se em cima o grito gutural de Ferrante, comandando a manobra e os passos precipitados dos tripulantes. O Trinitá reagia todo ao virar de bordo. De repente, Nazareno percebeu que o navio fazia água. Gritou, chamando os companheiros. Os marinheiros desceram imediatamente. Gritavam todos ao mesmo tempo e trabalhavam furiosamente para calafetar a fenda do casco. Parecia que o barco ia afundar. Apesar da prostração física e moral, Dialuca ergueu-se no beliche, imaginando que iam a pique, e agarrou-se desesperado a um dos Talamonte. Suplicava, frágil como uma mulher: "Não me deixem, não me deixem." Acalmaram-no, fizeram-no deitar de novo. Agora ele tinha medo. Balbuciava palavras sem sentido. Chorava. Não queria morrer. Como a inflamação lhe tinha invadido todo o pescoço e toda a nuca, chegando já ao tronco, e como a inchação se tornava enorme, o desgraçado parecia sufocar. "Levem-me para cima. Sinto falta de ar. Se ficar aqui, morrerei." Ferrante chamou os homens ao tombadilho. O lugre bordejava, único meio de aprumar o rumo, mas a manobra era difícil. Com o leme em punho, o mestre espiava o vento e dava as ordens necessárias. À medida que a noite se aproximava, o mar ia se pondo manso. Ao fim de algum tempo, Nazareno subiu ao convés, todo transtornado, gritando:
Gianluca está morrendo! Gianluca está morrendo! Os marinheiros correram e acharam o companheiro já morto no beliche, todo decomposto, os olhos abertos, a face entumecida como a de um enforcado. O Talamonte mais velho disse: "E agora?" Os outros calaram-se, pasmados diante do cadáver. Subiram todos em silêncio ao convés. Talamonte repetia: "E agora?" O dia abandonava lentamente a superfície das águas. A calma descia na atmosfera. Pela segunda vez, largaram as velas e o navio ficou de capa. Estavam à vista da ilha de Souta. Reunidos à proa, os marinheiros discutiam os acontecimentos, muito inquietos, com apertos de coração. Massacese estava pálido e pensativo. Observou: "E se disserem que fomos nós que o matamos? Estamos metidos numa dos diabos." O mesmo receio já atormentava o espírito de toda aquela gente supersticiosa e desconfiada. Alguém respondeu: "Tens razão." Massacese insistiu: "E então? O que haveremos de fazer?" O Talamonte mais velho respondeu simplesmente: "O rapaz está morto, não está? Vamos jogá-lo ao mar. E diremos que foi durante o temporal que o mar o levou. Com certeza é o melhor a fazer." Os outros aprovaram. Chamaram Nazareno. "Olha lá, ouviste? Nem um pio! Mudo como um peixe!" E com gesto ameaçador, selaram-lhe o segredo na alma. Depois, desceram para trazer o cadáver. As carnes exalavam um cheiro fétido. A cada estremeção, matérias purulentas escorriam. Massacese disse: "É preciso metê-lo num saco." Foram buscar um, mas, como o cadáver não cabia de todo, amarraram o saco pela altura dos joelhos, deixando o resto das pernas de fora. Instintivamente, ao praticarem a fúnebre operação, olharam em volta do navio. Nenhuma só vela se avistava. Depois da borrasca, o Adriático tinha uma ondulação larga, muito igual. Ao fundo, via-se a ilha de Souta, toda em azul. Massacese disse: "Ponhamos também uma pedra." Escolheram um pedregulho e amarraram-no aos pés de Gianluca. Massacese disse: "Vamos com isto." Levantaram o cadáver à altura da cinta do navio e fizeram-no passar por cima da borda. A água fechou-se agitadamente. O corpo desceu primeiro com uma oscilação lenta. Depois, desapareceu. Os marinheiros voltaram à proa, à espera que o vento se pusesse a favor. Fumavam calados. A cada momento, Massacese fazia um gesto inconsciente, como sucede às pessoas que estão a refletir. Levantou-se o vento. As velas palpitaram um momento e inflaram. O Trinitá partiu em direção a Souta. Depois de 2 horas de rápida navegação, o navio dobrou no canal. A lua iluminava a margem. O mar tinha quase uma tranquilidade de lago. 2 navios saíam do porto de Spálatro e vieram cruzar-se com o Lugre. As tripulações cantavam. Ouvindo a cantiga, Ciru disse: "Olha, são de Pescara." Vendo as figuras e as letras de conta inscritas nas velas, Ferrante observou: "São os Lugres de Raimond Calari." E falou com os compatriotas. Estes responderam-lhe com alegres brados. Um dos navios levava figos passados, outro tinha um carregamento de jumentos. Quando o segundo barco passou a poucas braças do Trinitá, trocaram-se saudações. Uma voz gritou: "Ó Gianluca! Onde diabo se meteu Gianluca?" Massacese respondeu: "Nós o perdemos no mar durante o temporal. Participem o fato à mãe dele." Diferentes exclamações partiram do barco carregado de jumentos. Depois, disseram adeus uns aos outros. "Adeus! Adeus! A Pescara! A Pescara!" E ao afastarem-se, as tripulações recomeçaram suas cantigas ao doce clarão da lua.